Aleluia, aleluia, amém, irmãos. Estamos começando mais uma live de Salmos da Fé. Aleluia, glória a Deus. Vou dar um tempo aqui esperando os irmãos se conectarem, né? Então, aleluia, glória a Deus. Eloá já está aí. Tudo bem, Eloá? Na paz. A Cate também. Que bom, Cate. Bom demais. Vai mandando os aviãozinhos para o pessoal aí. A gente fazer a live de hoje. Glória a Deus. A gente está fazendo em casa hoje. Não estamos na igreja. Dona Belia. A Karen. Aleluia. Amém, amém, amém. Vou acenar para vocês. Vai mandando os aviãozinhos aí para os irmãos, para eles estarem conectados com a gente. Aline também, tudo bem, Aline? Graça e paz. Dona Ruth, oi Ruth, tudo bem? Glória a Deus. Esperar mais pessoas entrarem aí. Vai mandando os aviãozinhos. A Larissa, oi Larissa, tudo bem? Graças a Deus, tudo bem. Amém. Estamos agora mais uma vez com nossos Salmos da Fé e hoje nós vamos falar do conhecido, né? Claro que toda a Bíblia é conhecida, mas do tão falado Salmo 119, né? Geralmente o pessoal fala muito do Salmo 19 quando vai falar de muito tempo, né? Porque é o maior salmo, né? O maior capítulo da Bíblia, é um salmo que tem muitos versículos e, como já era de se esperar, a gente não vai poder fazer, né, numa live só esse salmo. A gente vai dividir em várias partes. Eu não sei quantas partes vai ter. Lá tem aqui Neu Freitas, graça e paz, minha irmã, tudo bem? Vai mandando os aviãozinhos aí para o pessoal tomar conhecimento, né? O ideal é que a pessoa pegue desde o início, até porque as nossas lives estão sendo muito curtas, eu não vou poder passar muito tempo, talvez meia hora só aqui na nossa live. Lili está aí também, então vamos dar início logo, né? Porque o nosso tempo não é muito grande, que a gente não vai poder passar muito tempo. Então, Salmo 119, o tão famoso Salmo 119. Obrigado, Pai, pela Tua Palavra. Obrigado porque nos sentimos honrados de poder ministrar a Tua Palavra, e especialmente os Salmos. O Salmo 119, ele tem, deixa eu ver aqui, 176 versículos. 176 versículos. É muito grande mesmo. Mas eu queria falar algumas curiosidades que talvez você não saiba do Salmo 119 e também por que ele é tão grande, né? Na verdade, o Salmo 119, como Deus deu para você ver já quando lê ele é uma coletânea de orações e meditações só sobre a palavra. Ele é o assunto principal do Salmo 119, é a palavra de Deus. E o que é interessante é o seguinte, é que ele usa vários sinônimos para a palavra de Deus. Vou dar alguns dados aqui para você tomar conhecimento. Por exemplo, 25 vezes a palavra é citada como a lei do Senhor. 20 vezes nesse salmo ela é citada como a palavra, né, que é uma palavra hebraica que é dabar. 19 vezes o sinônimo utilizado para a palavra de Deus no Salmo 119 é promessa. 21 vezes o sinônimo usado é mandamento, os mandamentos do Senhor, o mandamento tal. A palavra estatutos também é usada por 21 vezes no Salmo 119. Outra palavra que é usada para significar a palavra do mesmo jeito, a palavra de Deus, são os juízos ou julgamentos, 19 vezes. Outro termo usado, sinônimo, para denotar a palavra de Deus é preceitos, 21 vezes preceitos. Outra palavra é testemunhos, que é usada 23 vezes no Salmo 119. Uma outra palavra é derek, no hebraico, que é caminho, os teus caminhos, 11 vezes. E a última palavra que é usada 5 vezes é sendas, né? Então veja quantos sinônimos são utilizados para dizer a mesma coisa, só a palavra. É uma coletânea de orações e de meditações a respeito da palavra. Agora, uma coisa que eu não sei se todos sabem, mas o pessoal mais antigo, que tinha Bíblias
mais antigas, né, Bíblias feitas até a década de 70, era comum a gente encontrar nas Bíblias antigas, o Salmo 119, algumas palavras em hebraico, subdividindo esse salmo. E há uma razão de ser isso, porque no original está assim. Porque ele é um salmo acróstico. O que significa salmo acróstico? Que ele, por ser uma coletânea, ele é subdividido em parágrafos, e cada parágrafo começa com uma letra do alfabeto hebraico. Não sei se você sabia disso. Então, por exemplo, os primeiros 8 versículos é um parágrafo, ele começa com Aleph. Aleph é a primeira letra do hebraico. Depois, a partir do versículo 9 até o 16, ele começa com a letra Bet, que é semelhante ao B nosso, né? Depois, a partir do 17 até o 25, ele vem Gimel, e assim por diante. Cada conjunto de 8 versículos é um parágrafo, e esse parágrafo começa, no original hebraico, com uma palavra da letra, né, do alfabeto hebraico. Só para você ter ideia, olha que interessante. A palavra do 137, que começa também um refrão aqui, um parágrafo, ele começa com a letra Tzad. Tzad é a letra que começa a palavra sobre Tzikeno, que o Senhor é justo, tem a ver com justiça. E o 137 começa exatamente desse jeito: justo és, Senhor, e retos os teus juízos. Então, ele é todo desse jeito, subdividido em estrofes, em parágrafos, onde cada parágrafo começa com uma letra do alfabeto, seguindo essa sequência: Aleph, Bet, Gimel e assim por diante. Seria equivalente em português de A, B, C, D, E, F, G, H e assim vai. Por isso que ele é chamado de um salmo acróstico. E ele é tão grande justamente por causa disso, porque ele usa todas as letras do alfabeto hebraico como começo de cada parágrafo. Amém? Então, seguindo essa lógica, o que a gente vai fazer? Nós vamos fazer essas lives aqui do Salmo 119, eu não sei quantas vão ser, 3 ou 4, não sei, mas nós vamos seguir a mesma sequência, a mesma lógica do original do hebraico, como Deus mandou fazer. Amém, queridos? Então, por exemplo, talvez a gente cite aqui 3 parágrafos ou 2 parágrafos para seguir a média de sequência de versículos que nós estamos tratando e meditando em cada uma dessas nossas lives, Salmos da Fé. Ok? Oi, Patrícia, tudo bem? Amém, Patrícia está aí também, seja bem-vinda, Patrícia Bernardo, saudade de você, nunca mais foi na igreja, claro que agora não dá, né, que estamos fechados, né, mas quando voltar, queríamos que você estivesse lá, assistindo um culto com a gente. Tem mais algumas pessoas aqui que eu estou reconhecendo, porque o nickname, né, muitas vezes tem uma junção de 2 palavras e não dá para entender. Eu sei que eu estou entendendo aqui o Vitor está com a gente também. Oi, Vitor, tudo bem? Tem aqui Zaponiana, Branco Kathleen. Então vocês que eu estou lendo já sabem quem são, sejam todos bem-vindos. Amém, queridos? Então vamos dar início, então, seguindo essa lógica de cada 8 versículos é um parágrafo do Salmo 119. Então, primeiro parágrafo que começa com a primeira letra do alfabeto hebraico, que é Aleph, semelhante ao alfa do alfabeto grego, semelhante ao A do nosso alfabeto. Amém? Então começa assim, versículo 1. Bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Aqui nós temos já 2 palavras que nós citamos, né? Caminho e lei. Então no original hebraico, caminho é derek e lei é Torá, que é o equivalente aos 5 primeiros livros, né? Então, bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam as suas prescrições e o buscam de todo o coração. Não praticam iniquidade e andam nos seus caminhos. Tu ordenaste os teus mandamentos para que os cumpramos. Arrisca, tomara sejam firmes os meus passos, para que eu observe os teus preceitos. Então não terei de que me envergonhar quando considerarem todos os teus mandamentos.
Render-te-ei graças com integridade de coração, quando tiver aprendido os teus retos juízos. Cumprirei os teus decretos e não me desampares jamais. Então a essência desses primeiros 8 versículos aqui do primeiro parágrafo, o parágrafo podemos denominar de Aleph, né, é a questão de que há bem-aventurança, de que há promessa de felicidade, de alegria, para quem busca, né, cumprir os preceitos do Senhor. Evidentemente que no contexto do Velho Testamento, aqui ele estava falando da lei, né, as prescrições da lei, que eram 618 mandamentos que abrangiam as mais variadas coisas, não só no que tange ao tabernáculo e ao dia a dia sacerdotal, mas também a usos e costumes e coisas com relação ao juízo do cotidiano, né, da prática do combate à criminalidade, por exemplo, e atitudes que iam contra a boa convivência da sociedade de Israel. Claro que está falando de tudo isso, mas nós sabemos que a lei do Senhor, para nós, principalmente no Novo Testamento, não envolve só a lei, né, o Pentateuco, a Torá, mas sim toda a Bíblia, porque os mandamentos do Senhor são também as promessas do Senhor, são os preceitos do Senhor. E aqui está dizendo que há garantias de bem-aventurança, de felicidade, de alegria para todo aquele que procura cumprir os mandamentos do Senhor. Isso é maravilhoso, irmãos. Aqui nós já temos promessas de que se você procura seguir o que está na Bíblia, se você procura seguir o que está na palavra do Senhor, evidentemente precisa estudar para saber o que tem a ver com cada dispensação, ou seja, coisas que são só da lei ou coisas que são para nós no Novo Testamento. Mas, evidentemente, levando em consideração isso, se você procura seguir os mandamentos do Senhor, a palavra de Deus, logo aqui no início do Salmo 119, garante que há bem-aventurança para quem mantém-se firme. E a palavra bem-aventurado na Bíblia, irmãos, é muito mais do que cotidianamente as pessoas pensam assim, que é bem-aventurado, é como se dá bem, mas é muito mais do que isso. Bem-aventurado significa mais do que feliz, mais do que satisfeito. A pessoa que é bem-aventurada, segundo as promessas do Senhor, é alguém que pode ter garantido a sua provisão, a sua saúde, a sua proteção. Nesse contexto que nós estamos vivendo, da pandemia, garantias de que há bem-aventurança para aqueles que procuram viver segundo a palavra. Irmãos, viver segundo a palavra abrange muito mais profundidade do que as pessoas dizem. Algumas pessoas dizem assim, eu sou cristão, eu sou nascido de novo, eu sou filho de Deus. Mas ser filho de Deus é, sim, uma coisa maravilhosa. Mas precisa entender que há conhecimento na palavra que precisa ser adquirido. Eu não estou falando de conhecimento na mente, mas no coração. Evidentemente que todo conhecimento que cai no coração, ele primeiro tem que passar pela sua mente. Amém? Por isso que é muito importante você manter uma forma correta de pensamento. A Bíblia diz dessa forma lá em Romanos capítulo 12, versículo 2, que nós não devemos nos conformar ou pegar a forma deste mundo, mas ser transformado. A palavra no grego ali é metamorfose. Ser metamorfoseado em uma nova criatura através da renovação da mente, do entendimento, para que possamos experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então é a bem-aventurança. O que é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? A bem-aventurança. Então, para sermos bem-aventurados, precisamos renovar o nosso sistema de pensamento, mudando a mentalidade, uma mentalidade conforme a palavra, para poder essa revelação cair no nosso coração e assim gerar fé. Gerando fé, essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé, como diz lá em 1 João capítulo 5. Amém? E aí ele diz no 7 e no 8, render-te-ei graças com integridade de coração. Outro ponto muito importante aqui é a integridade do coração. Não é só procurar, externamente procurar seguir o que está na palavra, mas é preciso entender que a palavra tem que cair no coração e a prática da palavra começa no coração. Amém, irmãos? Começa primeiro no coração. Algumas pessoas dizem, não é bom só falar, mas praticar. É correto isso, mas é preciso entender que é preciso falar,
não só como confissão da palavra, mas como também ensino e pregação da palavra. E também o praticar, que embora seja real e verdadeiro, é preciso envolver também, em primeiro lugar, o coração, porque você pode praticar coisas com o coração errado, tão somente para parecer ser alguém justo diante dos homens, como Jesus advertiu que nós não deveríamos ser como os fariseus. Então, veja que envolve muito mais do que isso. Não é só praticar, envolve falar, e esse falar tem que ser baseado em algo que já está no coração, que é o coração íntegro, e também praticar. E este praticar deve ser também envolvido com a integridade do coração. Veja que na raiz de tudo está o que? O seu coração. Isso é o que importa para Deus, tá? Então, versículos do 1 ao 8, o primeiro parágrafo, o parágrafo Aleph, foi dito aqui, amém? Vamos para o segundo parágrafo, que é a partir do versículo 9 até o versículo 16, que é o parágrafo Bet. É o equivalente ao beta do alfabeto grego e é o equivalente à nossa letra B, tá? Então começa assim o segundo parágrafo. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando segundo a sua palavra. A tua palavra. De todo o coração te busquei, não me deixes fugir aos teus mandamentos. Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Bendito és tu, Senhor, ensina-me os teus preceitos. Com os lábios eu tenho narrado todos os juízos da tua boca, mas me regozijo com o caminho dos teus testemunhos, do que com todas as riquezas. Meditarei nos teus preceitos, e às tuas veredas terei respeito. Terei prazer nos teus decretos, e não me esquecerei da tua palavra. Veja, irmãos, à medida que você vai entendendo essas subdivisões do original, você vai entendendo o que estava no coração de Deus quando ele inspirou o salmista a fazer desse jeito. Porque no primeiro parágrafo, o parágrafo Aleph, né, nós vemos que ele está falando sobre promessas a respeito de manter-se fiel à lei, né, e com integridade do coração. Mas aqui ele já vai mais profundo. Ele já vai entrando mais fundo na situação. Ele começa com uma pergunta, bem interessante, isso é uma forma bem interessante de começar uma pregação, um ensino. Ele faz uma pergunta: de que maneira poderá guardar o jovem puro o seu caminho? E aí ele dá a resposta: observando o seu caminho segundo a tua palavra. Tá, tudo bem, pastor, está muito claro isso, né? A gente mantém-se puro quando observa o nosso próprio caminho, a nossa própria vida, segundo a palavra. Ok, isso, mas preste atenção que os outros versículos demonstram a profundidade do que ele está falando. Ele começa logo, depois disso, dessa pergunta e dessa resposta, dizendo: de todo o coração te busquei, não me deixes fugir aos teus mandamentos. Isso aqui é uma entrega total, né? Plena e irrestrita à dependência da palavra de Deus. Ele diz: olha, de todo o coração eu te busquei, Senhor, eu te busco, eu te quero, eu te desejo. E ele ainda diz mais: não me deixes fugir dos teus mandamentos. Ele está dizendo: Senhor, eu te dou autoridade para que tudo que eu faça, a tua lei, a tua palavra me persiga. Que ela seja os meus óculos, que ela seja o meu aparelho auditivo, que ela seja a roupa que eu visto, que ela seja para onde eu estou colocando os olhos, o meu alvo, o meu objetivo, aonde eu procuro um propósito, uma razão de viver, que ela seja isso. Então veja que resposta profunda, né? Porque no primeiro versículo desse parágrafo, o versículo 9, ele faz a pergunta: de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? E ele responde logo: observando o seu próprio caminho, a sua própria vida, segundo a tua palavra, Senhor. E ele começa com uma pegada muito profunda: de todo o coração te busquei, não me deixes fugir aos teus mandamentos. E veja como a pegada é profunda, que ele diz logo depois: guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Ele deixa claro
a nossa dependência da palavra de Deus. Eu quero trazer agora um paralelo com relação à nova aliança. Irmãos, a palavra de Deus deixa claro no Novo Testamento que Jesus é o pão vivo que desceu do céu. Evidentemente que a primeira revelação sobre isso é que ele se entregou como pão, né? Como oferta para o seu povo. Mas sabemos que a palavra pão tem a ver com alimento. E quando Jesus, na tentação do deserto, lá, o diabo estava pressionando Jesus, Jesus disse assim, olha, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então, aí a gente vê que pão tem a ver com o alimento espiritual. O pão vivo que desceu do céu, o Senhor Jesus, ele é a própria palavra. No começo do Evangelho de João, no capítulo 1, está escrito lá que ele era o Logos, ele era o verbo, ou seja, a palavra em ação. E sem ele, nada do que foi feito seria feito. Então Jesus é a segunda pessoa da Trindade, ele é a própria palavra, a expressão, quando Deus disse haja luz, é a expressão de Jesus, é o verbo, é a palavra em ação. Então, quando ele diz aqui, guarda no coração as tuas palavras para não pecar contra ti, ele está deixando claro que a palavra do Senhor é a própria pessoa do Senhor Jesus Cristo. O que faz você ficar longe do pecado é uma consciência da presença de Jesus na sua vida. O que faz você ficar longe do pecado é uma consciência de temor ao Senhor, não porque você está com medo dele, mas porque você tem respeito, porque Jesus está vivendo na sua vida, Jesus habita no seu coração, o Espírito Santo habita conosco e a palavra que nós temos buscado é a própria expressão do Senhor. Nós sabemos que a Bíblia diz que Jesus era a exata expressão do Pai. E a palavra é a exata expressão de Jesus. O que a palavra de Deus fala de Gênesis e Apocalipse? Ele fala de uma coisa chamada amor, a própria presença do Senhor. E o que é que essa manifestação de amor chamada palavra, chamado Jesus, expressa dentro de nós, ou resulta dentro de nós, melhor dizendo? Fé. Porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra. Quando ouvimos de Jesus, quando ouvimos da palavra, essas promessas, essas palavras vão gerando dentro de nós uma consciência da presença de Deus. Isso produz fé. E é interessante que a palavra fé no original grego, lá no Novo Testamento, pistes, ela não significa tão somente o ato de crer em algo, no caso, em Deus, mas também a fidelidade. Tanto é que algumas versões, às vezes é traduzida a palavra pistes como fidelidade, outras vezes como fé. Lá no fruto do Espírito, em Gálatas capítulo 5, em algumas Bíblias está lá escrito fidelidade, em outras Bíblias está escrito fé, e a razão disso é porque todas as palavras estão corretas, porque não existe uma vida de fé sem verdadeiramente ser fiel. Pessoas que dizem andar em fé, confessando a palavra e não são fiéis, estão só se enganando a si mesmo e com certeza não engana a Deus. Porque na verdade uma vida de fé envolve fidelidade. Então quando nós guardamos a palavra no nosso coração, isso transforma a nossa forma de pensar, isso produz fé, isso produz temor a Deus, e o temor a Deus vai trazer para nós uma consciência de ser fiel e de fidelidade. Por isso que esse versículo, guarda no coração as tuas palavras para não pecar contra ti, é profundo. Ele continua dizendo, bendito és tu, Senhor, ensina-me os teus preceitos. É uma dependência sabendo que Deus é quem ensina ele. Assim da mesma forma é Deus. Nós estamos aqui reunidos aqui nesses minutos para esse salmo, essa live Salmos da Fé, para aprender totalmente de Deus. Eu dependo de Deus, assim como você depende de Deus, e entendemos que é Deus que está nos ensinando nesses dias. Versículo 13. Com os lábios eu tenho narrado todos os juízos da tua boca. Ele está falando também aqui dessa profundidade de se entregar, de depender, de manter puro o caminho segundo a palavra, e para tanto falando. Irmãos, existe uma profundidade muito grande em falar, né? É comum os especialistas, até mesmo em palestras, em oratória, fala da importância de você, muitas vezes, se você vai fazer uma palestra, vamos supor, algo que não tem nada a ver nem com a pregação, mas uma palestra, é muito importante você memorizar o assunto daquela palestra, o teor do que você vai ensinar, mesmo que seja algo mundano, como ensinar num curso
curso de direito ou num curso de teologia, etc. É preciso você ter aquele conhecimento não só lido, mas muitas vezes ele é muito mais fixado quando você fala. Daí a importância de você falar daquilo que você crê. Se você crê em cura, se você crê, por exemplo, que você está protegido, porque o Senhor disse no Salmo 91 que Ele nos protegeria e nos guardaria, você tem que falar isso. Muitas pessoas pensam que fé envolve só estar pensando. Não, a Bíblia diz lá em Coríntios, Paulo disse, eu criei, por isso falei. Quando Jesus falou lá em Marcos 11, 23, sobre o que aconteceria com quem cresce, ele disse assim, se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar, assim será com ele. Assim todas as vezes que vos orardes, credes que já recebeste. Então, o crer que já recebeu envolve o falar. Nesse pequeno texto aí de Marcos 11, 22, 23, 24, as palavras que são mais, o verbo que é mais repetido é o verbo falar, mais do que o crer. Então há uma importância muito grande em falar. Quando você está lendo a Bíblia, também seria muito bom que você tivesse um espaço ou um lugar onde você lesse em voz alta. Porque quando você fala em voz alta, você está falando para a sua própria alma, não só está lendo, mas existe uma importância, aquilo memoriza mais em você. E é no entendimento disso que os rabinos, né, nas escolas rabínicas, né, os israelitas, eles entendiam isso e eles proferiam em voz alta a lei, a Torá, eles falavam em voz alta. Então é nesse sentido que o salmista diz no Salmo 119, no versículo 13, com os lábios eu tenho narrado os juízos da tua boca. Ele não tem só lido, ele não só tem meditado, mas ele tem falado. É muito importante você falar a palavra de Deus para gerar fé dentro de você mesmo. Amém? E aí o versículo 14 diz, mas me regozijo com o caminho dos teus testemunhos do que com todas as riquezas. Ele está deixando claro que mais importante do que toda riqueza, mais importante do que qualquer coisa natural ou material, mais importante do que isso é a palavra. Irmãos, isso é muito claro. Quanto mais você se aprofunda em Deus, quanto mais você medita na palavra, mais você vai sendo enriquecido, vai produzindo fé. A vida de Deus vai se tornando algo muito claro, real para você, à medida que você medita na palavra do Senhor e a pratica, evidentemente. Então, ele está dizendo que há mais alegria, há mais regozijo nele, na palavra, do que nas riquezas. Versículo 15 diz, meditarei nos teus preceitos e às tuas veredas terei respeito. Ele está dizendo mais uma vez, isso em resposta daquela primeira pergunta, lembra? De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando o seu caminho, segundo a palavra, e ele começa a dizer o que é que significa isso, dentre as quais, além de falar a palavra, além de amar mais ela do que as riquezas, ele diz que ele medita na lei do Senhor. No Salmo 1 diz que, versículos 1, 2 e 3, diz que bem-aventurado é o varão que não se assenta na roda dos escarnecedores, mas o seu prazer está na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Ele é como uma árvore plantada junto a ribeiro de águas, cuja folhagem não murcha, e tudo que essa pessoa faz, ela dá fruto, e tudo que essa pessoa faz, prospera. Por que prospera? Porque medita na lei do Senhor. De que maneira poderá alguém ou jovem guardar puro o seu caminho? Observando a sua própria vida e o seu próprio caminho, segundo a palavra. E ele termina esse segundo parágrafo, o parágrafo Bet, dizendo no versículo 16, terei prazer nos teus decretos e não me esquecerei da tua palavra. Que coisa maravilhosa. Aí você começa a entender a lógica do Salmo 119. Veja, se você começa a meditar em pequenos trechos, né? Primeiro parágrafo, o parágrafo Aleph, do versículo 1 ao 8. Segundo parágrafo, o parágrafo Bet, que vai do versículo 9 ao versículo 16. E assim por diante, você começa a fazer pequenos blocos de estudo, de meditação do Salmo 119. Esse salmo é maravilhoso, irmão. Ele é poderoso, né? Em vez de a gente ficar citando o Salmo 19 como um exemplo de canseira, de muito tempo, vamos ler responsivamente o Salmo 119, aquelas piadinhas que as pessoas falam, né? Isso não deve ser feito, irmãos. Esse salmo, ele é maravilhoso. Esse salmo poderia ser a meditação de qualquer um de nós
todos os dias. É um salmo profundo, cheio de ensinamentos. E hoje, né, vai ser bem curtinho hoje, as lives de hoje, só para deixar o gostinho de quero mais, né? Live de hoje tivemos esses 2 primeiros parágrafos até o versículo 16, né? Primeiro parágrafo, o Aleph, versículo 1 ao 8, e segundo parágrafo, o Bet, versículo 9 ao 16. Para quem entrou depois, eu vou dar essa palhinha agora para explicar, porque talvez você não esteja entendendo. Eu disse que esse salmo é um salmo acróstico. O Salmo 119 é grande assim, com 175 versículos, porque ele é 176, porque ele é um salmo acróstico. O que significa? Ele é subdividido em parágrafos, onde cada parágrafo começa com uma letra do alfabeto hebraico. Seria o equivalente a dizer assim: primeiro parágrafo A, começa com a palavra com A. Amamos a tua palavra, Senhor. Segundo parágrafo, começa com a letra B. Bendito seja o Deus de Israel. Está entendendo? Então, terceiro parágrafo, começa com a letra C. Constantes são os teus preceitos. Você entendeu como é que significa, como é que funciona esse salmo? Um salmo maravilhoso. Então, a melhor maneira de você entender ele é entender que ele está subdividido em vários parágrafos. Cada parágrafo começa com uma palavra de uma letra do hebraico seguindo a sequência. Em português seria A, B, C, D, E, F, G e assim por diante. Eu estou dando essa palhinha de novo para o pessoal que entrou depois. Tá, mas eu quero dizer uma coisa, apesar da gente estar terminando agora, mas eu quero dar uma boa notícia para você. Nós não vamos fazer a próxima live, ainda mais por causa desse fio da meada do Salmo 219. Nós não vamos fazer só na próxima sexta-feira. Nós vamos arrumar um jeito, amém, para a gente ter outra live, ou mais uma ou duas ainda essa semana, para a gente continuar essa mesma sequência. Então fica ligado aí no nosso WhatsApp da igreja, fica ligado aí nas nossas mídias sociais, no Instagram, no Facebook, que nós vamos informar quando será as próximas lives. Tá certo, pessoal? Então é isso aí, nós estamos terminando agora. Sejam abençoados, praticando essa palavra, e ama a lei do Senhor, medita nela de dia e de noite. E como diz o Salmo 119, bem-aventurados são os irrepreensíveis no caminho do Senhor, e bem-aventurados são os que guardam as suas prescrições. Amém? Sejam abençoados e até logo, ainda mais nessa semana nós vamos ter mais uma live desse Salmo 119.